Irmãos, eu quero meditar com vocês a respeito da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, João capítulo 8, versículos 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que o Evangelho tem sido pregado como algo muito comum, em muitos casos banalizado. O Evangelho pregado em nossos dias, ele visa geralmente a satisfação do homem, a satisfação imediata do homem. E infelizmente esta forma de pregar o Evangelho, essa visão, de certa forma deturpada do Evangelho, tem produzido crentes fracos, crentes que não possuem raízes, que não suportam os vendavais da vida. No primeiro grande vento que sopra sobre ele, tomba, cai. Em muitos casos, o seu último estado torna-se muito, mas muito pior do que o primeiro estado. As pessoas ficam piores do que eram antes. Uma das culpas dessa situação, com certeza, é a igreja. Porque muitos pastores, muitos líderes estão preocupados com uma série de fatores, mas esquecem de ensinar a palavra. Porque é através da palavra que nós criamos raízes profundas no Senhor. Raízes que conseguem suportar o peso dos vendavais, das ventanias. Mas, irmãos, o que temos visto ultimamente é que muitos entram na igreja em busca de uma bênção. E até conhecem o Senhor, glórias a Deus por isso. Ouvem de Deus, ouvem do Espírito, ouvem de Cristo, e o Espírito de Deus vem e faz uma obra restauradora nestas vidas. No entanto, irmãos, ao saírem da presença do Senhor, não possuem forças para superar as adversidades, para superar as dificuldades, porque aprenderam ao longo de sua frequência ao templo apenas a fazer campanhas de libertação, campanhas de cura, de prosperidade, enfim, uma série de campanhas. Mas a igreja tem esquecido, em sua maioria, a igreja tem se esquecido que é preciso ensinar a palavra santa de Deus. Porque é esta palavra que produz a libertação e que mantém o homem liberto. Mas para que o Espírito possa trabalhar no coração do homem, para que a glória do Senhor se manifeste na vida do homem, é preciso que ele conheça a verdade e será liberto por ela. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é preciso voltarmos a princípios bíblicos, princípios fundamentais na nossa fé, a fé cristã. É preciso ensinar a palavra de Deus. A igreja precisa abrir mão das estratégias, as muitas estratégias. Estratégias para ganhar membros, estratégias para vencer o capeta, estratégias para vencer a pobreza, estratégias para a riqueza, enfim, uma série de estratégias, e voltar a uma estratégia fundamental na vida da humanidade. E essa estratégia fundamental, com certeza, é ensinar a palavra. É ensinar a palavra na sua amplitude, é ensinar a palavra no seu poder, é ensinar a palavra na sua grandiosidade. Porque as pessoas que aprendem a palavra, elas recebem a revelação do Espírito, são fortalecidas, são alicerçadas na verdade e são vencedoras. As igrejas, amados, precisam ensinar seus
aos seus membros a necessidade de comer a palavra diariamente? Meu Senhor, hoje é muito comum, nem mesmo nas igrejas, ler-se a palavra. O pastor fala a palavra, não abre-se mais a Bíblia. Muitos já não têm aquela facilidade de manusear a palavra de Deus. Não sabe se o livro tal está no Antigo Testamento ou se está no Novo Testamento. Não sabe a que se refere determinado livro. Isto porque o hábito de ler a palavra de Deus foi aposentado. Irmãos, nós não podemos de forma alguma afastar de nossas vidas a leitura da Bíblia. Se você quer ser um homem vencedor em Cristo, se tu queres ser uma mulher vencedora em Cristo, uma mulher cheia do Espírito, uma pessoa que tem o poder de Deus na tua existência, uma pessoa que quer manifestar a glória de Deus através de atos, um dos pontos fundamentais é conhecer a palavra de Deus. E só é possível que isto aconteça na tua vida, meu irmão, se tu conheceres a Bíblia. Você, meu irmão que é pai, você, minha irmã, mãe, ensine, coloque, plante na cabeça de tuas crianças a necessidade de ler a Bíblia. Ensine que isto é bom, que isto é agradável, que isto produz resultados extraordinários na vida. Mas é preciso que vejamos a Bíblia como algo gostoso, algo bom. É um livro que não tem figura, mas tem a graça de Deus, tem o mover do Espírito Santo. Mas para que você tenha, para que você usufrui desse prazer, para que você venha usufruir da graça, da satisfação de ler a Bíblia, é preciso abrir o teu coração, meu irmão. É preciso abrir o teu coração. É preciso orar e clamar: Espírito Santo de Deus, venha trazer-me revelação sobre a palavra que estarei lendo. Venha, Espírito de Deus, fale ao meu coração. Fale, abra meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra, para que ela venha frutificar na minha vida. Muitos até leem a Bíblia, irmãos, mas leem por obrigação. Eu tenho que ler um capítulo da Bíblia por dia. Leem. Mas será que isso edificou a tua vida? Será que falou ao teu coração? Ou você leu de uma forma tão mecânica que nem mesmo lembra-se de que tratava o capítulo lido? Muitas vezes acontece isso. A pessoa lê a Bíblia de uma forma tão mecânica, de uma forma tão obrigatória, uma obrigação, mas uma obrigação que está desvinculada do prazer, da satisfação, da alegria, do interesse em conhecer e do interesse em receber a revelação do Senhor, que, ao fim da leitura, não sabe o que leu. Amados, isso não frutifica. Não é isto que Deus quer em relação à sua palavra. É preciso que tu estejas meditando. É necessário separar tempo para a palavra de Deus. É preciso tirar tempo da tua existência. 1 hora, meia hora, seja um tempo, mas que seja um tempo exclusivo para que tu leias a Bíblia, para que você medite e, se possível, para que você ore a palavra de Deus. E quando você faz assim, amado, o Espírito de Deus vem sobre tua existência. Abre o teu entendimento de uma forma tão intensa que as palavras tornam-se gostosas, tornam-se como alimento, que você vem e toma posse daquilo que está escrito. Oh, irmão, é preciso ler a palavra, é preciso dar tempo, é preciso separar tempo para o Senhor. Nós precisamos entender que estamos passando dias nesta terra, dias. O nosso objetivo com certeza é estarmos na glória, é estarmos com o Senhor, é estarmos nos céus em breves tempos. Mas para que esse objetivo venha a ser uma realidade, é necessário separar tempo
tempo, separar tempo, dedicar tempo ao Senhor, consagrar tempo para o Senhor, comer a palavra, encher-se da palavra, permitir que o Espírito Santo de Deus venha habitar poderosamente no teu ser. São pontos fundamentais, amados, fundamentais, para que nós possamos conhecer a Deus, esse Deus Todo-Poderoso. Se você não lê a Bíblia, irmão, se você não é uma pessoa que medita na palavra de Deus, que você não tem satisfação na palavra de Deus, dificilmente, praticamente impossível, conhecerá verdadeiramente a Deus. Você ficará igual a Jó nos tempos passados. Conhecia apenas de ouvir falar. Mas quando nós, irmãos, separamos nossa vida para o Senhor, consagramos nossa vida para Deus, damos tempo para o Senhor, buscamos a orientação do Espírito, não mais de ouvir falar, mas vamos ter comunhão verdadeira com Deus. Vamos usufruir dessa comunhão real. E é isto que o Senhor quer para a minha vida e também para a tua existência, irmão muito amado. Que tu vivencie uma comunhão verdadeira com Ele, uma comunhão verdadeira com o Senhor. É certo que os olhos humanos nunca viram a Deus. Deus é Espírito, é invisível aos nossos olhos. Mas o Senhor, na sua sabedoria divina, nos revelou através da sua palavra, o Verbo, e criou juntamente com o Espírito Santo, dando forma a um corpo. E Cristo Jesus veio à existência. E todos contemplaram a glória, todos contemplaram a presença do Deus da verdade, Cristo Jesus. Aquele que veio restaurar, aquele que manifestou-se como homem, aquele que foi, é e será sempre o caminho que conduz o homem à presença do Senhor. Irmãos, em Cristo Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, o Eterno mostrou aos seres humanos toda a verdade através do testemunho da palavra escrita e inspirada pelo Espírito Santo aos discípulos. Foi assim que o Senhor se manifestou através de Cristo Jesus, o enviado do Senhor, o Messias. Os discípulos puderam contemplar o Todo-Poderoso. E nós, amados, também podemos contemplar, porque somos pessoas escolhidas do Senhor para vivenciarmos uma realidade viva, presente, palpável. Porque o Senhor tem se manifestado a nós, o Espírito Santo de Deus tem se manifestado a nós de uma forma muito intensa. É preciso apenas que tu queiras ver a glória do Senhor, que tu queiras enxergar a glória de Deus, mas para tal é necessário conhecer a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo Jesus através da sua palavra, o Verbo, nós desenvolvemos comunhão íntima com o Todo-Poderoso e nos tornamos próximo a Ele e vivenciamos esta verdade na nossa existência. O profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O Messias, irmãos, é o Messias. E repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor. E também o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor ao Senhor. Amados, aqui nesse texto nós vemos que o Senhor teria, além do Espírito Santo de Deus, a capacitação em sabedoria, a capacitação em entendimento,
em conselho, em fortaleza, em conhecimento e também de temer a Deus, de respeitar o Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus, que estão vivenciando a presença do Espírito, são capacitados, recebem dele estas capacitações, as 7 capacitações chamadas como Espírito. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, porque é assim que o Espírito de Deus faz. Ele abre nosso entendimento e nos capacita, irmãos, a nos aproximarmos do Senhor, a vivenciarmos a verdade de Deus, a vivenciarmos a vontade do Senhor na nossa existência. É o Espírito que nos enche, irmãos. É o Espírito que nos enche. E se você quer realmente vivenciar a vontade do Senhor, e se você tem buscado a verdade de Deus na tua existência, com certeza receberás do Senhor o Espírito Santo, e também Ele o encherá de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E desta forma seremos, e você será, e seremos templo do Espírito, a morada do Espírito Santo de Deus, a igreja do Espírito Santo de Deus. Esta palavra, irmãos, não é para outra pessoa, esta palavra é para você. Mas para que você venha ser realmente um homem cheio da graça do Senhor, um templo verdadeiro de Deus, é preciso comer a palavra santa de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso meditar na palavra, encher-se da palavra. E essas coisas se fazem quando nós lemos a Bíblia. Eu quero dizer para você que tudo isso é importante. Libertação, cura, prosperidades, enfim, tudo isso é importante, mas são coisas secundárias na vida do ser humano. O que vem em primeiro aspecto é o conhecimento de Deus, é a necessidade de conhecermos o Senhor, porque é o Senhor que nos alicerça a vencermos as dificuldades. E quando nós conhecemos o Senhor, quando nós estamos alicerçados, plantados na rocha verdadeira, sim, aí sim, teremos condições, amados, de sermos agraciados com toda sorte de bênçãos espirituais. Mas primeiro, é preciso conhecer a palavra de Deus. E você não pode apenas ensinar as bênçãos, é preciso ensinar como tornar-se firme para recebermos as bênçãos de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, quando lemos e cremos na palavra de Deus, ouça, quando lemos e cremos, é preciso crer, irmão, é preciso aceitar sem reservas. Muitos estão aceitando a Bíblia cheios de reservas. Eu aceito isso, mas não aceito isso. Isso aqui não é bem desta forma. Sempre tem uma justificativa para encaixar a Bíblia na sua vontade, ao invés de encaixar a sua vontade na Bíblia. Portanto, é preciso lermos a Bíblia e crermos nela. E quando nós assim vivenciamos e quando assim fazemos, ela nos fortalece, nos dá capacidade e também nos dá autoridade. Porque é conhecendo a Bíblia que nós conhecemos o Senhor. E ao conhecermos o Senhor, somos fortalecidos pelo Espírito, somos moradas do Espírito Santo de Deus, batizados no Espírito Santo, e Ele nos dá capacidade para vencermos as adversidades da vida. E também teremos autoridade, irmãos, autoridade para pisarmos sobre as serpentes, para pegarmos a serpente e para submetermos Satanás sob os nossos pés. Porque é isso que a palavra nos diz: e eis que tereis autoridade para pegar em serpentes. Ou seja, para colocar a tua mão sobre o inimigo, subjugá-lo.
subjugá-lo. E nós, irmãos, devemos nos aplicar ao conhecimento da palavra. Precisamos ter a nossa mente aberta e toda oportunidade que tivermos ao nosso alcance, seja na igreja, meu irmão, na escola, enfim, temos que fazer a nossa parte. Toda vez que você tiver a oportunidade, leia a palavra do Senhor, procure conhecer a palavra de Deus. Se é possível fazer um curso, que faça um curso para que tenhas mais conhecimento a respeito da palavra de Deus, mas nós não podemos separar este conhecimento do enchimento da presença do Espírito Santo de Deus. Amados, precisamos dar ênfase ao conhecimento da palavra de Deus e crer que o Espírito Santo nos capacitará em Cristo Jesus, que é a luz da palavra desta profecia, pois sem Ele nós não poderemos ser vencedores. Sem Cristo não poderemos ser vencedores. A palavra é ela que nos ensina a lutar contra o mal, contra o pecado, porque é o pecado que nos afasta das bênçãos de Deus. Irmão, se você não conhece a Bíblia, você não terá noção de como agir contra o mal, contra o pecado. E você certamente será abatido pelo inimigo. A palavra é ela que nos dá autoridade pela fé, no nome de Jesus, em todas a sua obra de cura e libertação. Para que nós sejamos e possamos ser instrumentos de cura e libertação nas mãos do Senhor, eu preciso conhecer a Bíblia, porque recebo a autoridade pela fé, e a Bíblia que produz fé em meu coração. Irmãos, obedecendo a palavra de Deus, com certeza seremos prósperos diante do Senhor. Seremos vencedores diante de Deus. E teremos poder e autoridade para pisarmos sobre o nosso inimigo. Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvires a palavra, a voz do Senhor teu Deus. Esse ouvir, irmãos, com certeza é dar crédito, é praticar. A palavra de Deus nos diz: ouvir a voz do Senhor, é dar crédito à palavra de Deus, é praticar a vontade do Senhor na nossa existência. E quando nós praticamos, nós nos encaixamos naquilo que Deus quer para mim e para você. Irmãos, não é somente irmos à casa de oração, não é somente buscarmos receber uma bênção e voltarmos quando precisarmos de uma nova bênção. Não, irmãos. Isso não produz enchimento, isso não produz resultados positivos em nossas vidas, porque estaremos completamente vazios, sem esperança. Mas é preciso, irmãos, nos enchermos continuamente, dia após dia, do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. E quando assim nos portamos e vamos ao templo, ali encontraremos com o abençoador, o receberemos e o levaremos em nossos corações continuamente. E Ele será sempre conosco. Não será uma coisa passageira na vida da gente. Mas para que esta fé seja contínua, para que essa realidade seja contínua, é necessário conhecermos a verdade, vivermos a verdade e praticarmos a verdade do Senhor. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lembre-se disso, irmãos, e que possamos conhecer e ter prazer em conhecer o nosso Senhor e sermos um com Ele continuamente. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Que a glória de Deus venha envolver a tua vida de uma forma muito intensa, de uma forma muito maravilhosa. Amém.